Eu sou um entusiasta do cooperativismo, né? Tem vários anos que eu já milito nessa área. É, Acho que a primeira coisa que você deve, né, que você tem que saber a meu respeito, você, né, até chegou a ver uma parte disso, é que eu sou pai da Laura e do Francisco, são meus dois filhotes, são os meus projetos mais deliciosos de fazer, que eu tenho mais carinho e é por conta deles que eu direciono todos os outros projetos da minha vida, né? Eu tenho dois filhos e eu tenho que educá-los de uma forma que eles aproveitem melhor esse mundo que está aí. A minha formação original, eu tenho uma formação meio diversa, assim. Eu sou formado em História, né, na UFMG, fiz uma pós em Turismo e Desenvolvimento Sustentável, fiz um mestrado na Geografia e fiz um MBA em Gerenciamento de Projeto lá na Fundação Getúlio Vargas, onde eu sou professor hoje dessa disciplina. E agora, 2020, eu estou desenhando o meu projeto de doutorado, cujo tema será cooperativismo, né? Eu entrei no ramo do cooperativismo ainda na faculdade, né? Eu sou, como disse, formado em História aqui na UFMG. O curso de História é um curso que eu aconselho a todo mundo fazer, porque a gente aprende a olhar para os acontecimentos numa dimensão temporal e isso dá para a gente mais conforto e mais esperança em algumas coisas, né? A minha turma de História era uma turma peculiar, né? Obviamente, imagino que todos nós devemos ter muito carinho pela nossa turma de graduação, né? A juventude, ela ajuda a gente nessa criação de vínculos, né? Mas a minha turma de História, ela era uma turma muito interessante no sentido de que a pessoa que é formada em História, ela já tem um fim social delimitado, né? A pessoa que forma em História, raríssimas exceções, ela vai para dentro da sala de aula, né? Então, o profissional de História, ele é conduzido para ser professor. E na minha turma, a grande maioria não tinha esse interesse. Como o curso de História já era o segundo curso da maioria das pessoas que estavam na minha turma, eles não tinham interesse de ir para a sala de aula, e aí lá no calor do curso a gente pensou, vamos montar uma empresa? E aí, realmente pensamos em montar uma empresa. E por uma coincidência do destino, tinha uma moça na minha turma que era filha de um senhor que era de uma cooperativa que dava consultoria para montar novas cooperativas. E ela sugeriu, por que não montarmos uma cooperativa? Olha, então, vamos ver como é que é isso, né? E aí, desde então, desde que eu comecei a entender de empresa, né, a gente criou a cooperativa, né, isso em idos de 2002, que o nome fantasia dela em 2002 era Cooperativa Cultura. A nossa ideia era dar representatividade para o pessoal da área de cultura, né? O que era a cooperativa, o setor de cooperativas nesse ano que vocês começaram? O segmento de cooperativas nesse ano ele passava por um momento de turbulência muito grande, né? A nossa cooperativa, né, ela foi enquadrada, e aí mais por exclusão do que por pertencimento, ao ramo do cooperativismo do trabalho, né? Que é um ramo que durante muitos anos foi muito perseguido porque foi utilizado de uma forma muito incorreta, né? Em idos de 2002, quando nós nascemos, existiam o que eles chamavam de Coopergato, né? Que eram aquelas cooperativas que existiam apenas para burlar a CLT, né? Então, elas pegavam aqueles profissionais, colocavam eles dentro de uma cooperativa de uma forma muito arbitrária, sem conhecimento de causa, e, ao final do mês, aquele cidadão que estava dentro da cooperativa, ele tinha um abatimento no seu, né, honorário, que era uma parte que ia para dentro da cooperativa. E cooperativismo não era isso, né? A ideia do cooperativismo ela é muito mais inteligente, muito mais rebuscada do que você simplesmente mascarar uma relação trabalhista selitista, né? Então, quando nós nascemos em 2002, havia para a gente uma preocupação muito grande com essa condição. A gente não queria ser enquadrado como uma cooperativa de trabalho dessas que tem como objetivo apenas mascarar relações trabalhistas. Até por isso que a nossa razão social sempre foi cooperativa dos empreendedores em ações culturais. Justamente porque
nosso principal ativo é o capital intelectual das pessoas que fazem parte da cooperativa. E para elas serem parte da cooperativa, elas precisavam de se enxergar como empreendedoras, que é um termo que hoje, né, 18 anos depois, funciona quase que como uma religião e um motor do capitalismo moderno, né? As pessoas têm que empreender. Então, desde 2002, nós já lançamos essa semente de que o cooperado da cooperativa Então Cultura, hoje Cooperativa dos Empreendedores, deveria, né, se esforçar para criar novas relações que fizessem com que ele tivesse condições de trabalho e de sobrevivência diferentes de apenas uma relação trabalhista convencional. Então, a nossa cooperativa surgiu lá em 2002 com essa ideia de cooperativa cultura, né? E a principal, vamos chamar assim, o principal foco que a gente esperava atender eram aqueles profissionais da área da cultura que tinham muita dificuldade de administrar uma empresa, né? Você deve saber bem, Carlos, administrar empresa no Brasil não é um negócio para amador, né? Sejam as relações contábeis, tributárias, trabalhistas, jurídicas, você tem uma série de relações aí que são meio para você realizar o seu trabalho. Então, muitas vezes, aquele cara que era da área da cultura, ele não tinha ferramental técnico para responder a essas coisas. O cara não sabia o que era uma GPS, o que era uma DARF, que ele tinha que pagar o ISS, o PIS, o COFINS. E era muito comum nessa época você ter, por exemplo, alguma ação cultural, né, desejada por alguma empresa, que na hora dela contratar o profissional, ela falava para ele assim, beleza, quero que você faça determinada ação na minha empresa, mas eu preciso que você me dê uma nota. E aí o profissional da cultura normalmente coçava a cabeça e falava assim, nossa, eu não tenho empresa, como é que eu vou fazer? Então, não raras às vezes eram comuns você ter procurar situações... uma nota, né? Sair catando alguém que fornecesse uma nota. Exatamente. Aí você tinha lá ações culturais lastreadas por uma nota de compra de pneu. Ah, por quê? Porque meu amigo é dono de uma loja de pneu e aí eu pego o valor igual e dou uma nota de compra de pneu, né? São as peculiaridades do Brasil, né? Assim, e isso era muito ruim para o mercado de cultura, porque isso ficava mascarado e esse resultado não aparecia, né, quando você analisava o mercado de forma mais ampla. Então, quando a gente montou a cooperativa, a nossa ideia era dar apoio a este profissional que muitas vezes não tem condições técnicas mesmo, não tem conhecimento tácito para administrar uma empresa, mas que precisa de uma empresa para poder relacionar com o mercado. Então, nós surgimos lá atrás com essa ideia e o que eu achei que foi mais interessante nessa nossa jornada foi que a gente evoluiu muito de uma cooperativa de apenas um tipo de profissional para uma cooperativa multidisciplinar, né? Era muito comum no nosso início a gente trabalhar com o tal do IPAC, que é o Inventário de Patrimônio e Acervo Cultural. Aqui em Minas Gerais, nós temos uma condição especial do ICMS, que é a Lei Robin Hood, que ela segmenta o ICMS para investimento nas áreas fins, né? Então, em educação, em cultura, em meio ambiente. E tinha uma área específica, a área da cultura, que recebia o ICMS, mas para repassar isso para o município, era importante que o município fizesse esse inventário de patrimônio e acervo cultural. Em linhas grossas, você tinha que pegar um profissional, ele tinha que ir no município e levantar todos aqueles itens de cultura que tinham relevância. Esse item ele era mapeado num grande relatório, né, com fotos, com vídeos, enfim, né, descrevendo o patrimônio cultural do município. E esse material ia para o IEFA pontuava aquilo, e a cada ano, cada ponto valia X reais do ICMS, que revertia para o município através do Fundo Municipal de Cultura. Então, durante muitos anos, a Cooperativa Cultura ela trabalhou com o IPAC, né? Mas é uma característica peculiar aqui de Minas, que normalmente, quando você vai visitar, principalmente as pequenas prefeituras, dos 853 municípios que a gente tem, o secretário de Cultura normalmente é também o secretário de Esporte, é o secretário de Turismo, é o secretário de Educação e é primo do prefeito. Então, a gente chegava lá para conversar com o cara sobre, né, o IPAC e ele falava com a gente, mas aqui no meu município eu tenho uma reserva florestal bastante interessante. Olha, aqui no meu município eu tenho um roteiro turístico aqui que passa pela Estrada Real. Então, a gente percebeu que nessa conversa sobre cultura, derivavam uma série de outros trabalhos para outros profissionais que poderiam
incrementar a nossa oferta. Então, ao invés de eu oferecer só o IPAC, eu oferecia o IPAC, eu oferecia, né, tratamento da área de proteção, eu oferecia criação de um e-book do material, eu oferecia criação de roteiros turísticos, desenvolvimento do site da prefeitura, enfim. Né? Então, acabou que a nossa cooperativa, que era apenas para um núcleo profissional, ela se tornou uma cooperativa multidisciplinar. Né? Como é que foi a transição para o empreendedorismo? Quando é que vocês fizeram a transição para cooperativas de empreendedores? Excelente pergunta, Carlos. Nós, né, passamos os 15 anos seguintes, né, ou 14 anos seguintes, trabalhando muito com essa denominação de cooperativa cultura como nosso nome fantasia. Mas em 2013, o Sistema Cooperativista Nacional lançou um programa que se chama PDGC, que é Programa de Desenvolvimento da Governança Cooperativista. Este programa ele foi muito em função de um crescimento exponencial da representatividade das cooperativas no Brasil. Né? Eu tenho pouco conhecimento dos seus hábitos de consumo, mas sou capaz de garantir que hoje você, mesmo em casa, já deve ter consumido algum produto vindo de cooperativa. Seja o leite, seja café. Né? Antigamente, né, as pessoas se deslocavam muito de táxi, então usavam táxi. Né? Então, as cooperativas, né, de alguns anos para cá, elas tiveram um crescimento muito grande na participação de mercado. E aí o Sistema Cooperativista Nacional, entendendo tem algumas áreas específicas de destaque? Destacamos aí a questão do crédito, né? Então, hoje é muito comum você ver... crédito e saúde, né? E saúde, né? Então, o Sicoob, né? Ele tem um papel hoje muito grande, né? Ele já era um papel muito relevante no interior de Minas, né? Várias cidades mineiras possuem na sua principal agência o Sicoob, né? Os grandes bancos não se interessam por cidades muito pequenas. E o Sicoob está lá, fazendo o seu trabalho, principalmente ligado ao agronegócio, né, a financiamento, né, dos pequenos negócios da cidade. Né? Então, o Sicoob teve destaque e tivemos muito destaque também com as cooperativas de saúde, no caso aí, Unimedes, né, e outras. Né? Então, quando o cooperativismo nacional percebeu esse crescimento do cooperativismo, ele voluntariamente criou um programa para melhorar a gestão das cooperativas, que era o PDGC. Né? E a Cooperativa Cultura fez a adesão a esse projeto, e a primeira coisa que nós identificamos é que, como nós diversificamos demais a nossa entrega, né? Porque com a diversificação dos profissionais que entravam para a cooperativa, eu comecei a trabalhar com projeto de resíduo eletrônico, comecei a trabalhar com projeto de site, mídias digitais, projeto de jornalismo, projeto de publicação de livro, projeto de palestras, enfim. A gente tinha uma gama muito grande de entregas, porque a gama dos profissionais que estavam filiados eram também muito relevantes. Então, a gente adotou voluntariamente esse programa e fizemos lá uma ampla revisita ao nosso planejamento estratégico. E identificamos que uma dificuldade que o nosso cliente final tinha era de entender como que uma cooperativa denominada Cultura trabalhava, por exemplo, com reciclagem de resíduo eletrônico. Então, até eu explicar para o meu cliente que eu trabalho com resíduo eletrônico, mas eu sou cooperativa de cultura, né, a gente tinha uma história para contar ali. E aí, por uma decisão da nossa Assembleia, e aí isso foi muito interessante, porque o nosso nome... nossa razão social, desde o nascedouro, foi Cooperativa dos Empreendedores em Ações Culturais, História e Memória, e o nome fantasia, Cooperativa Cultura. Então, o que nós fizemos em 2014 foi simplesmente pegar nossa razão social e transformar ela no nosso nome fantasia. Então, hoje, a denominação correta da nossa cooperativa é Cooperativa dos Empreendedores. Justamente porque a nossa principal entrega é a capacidade intelectual do nosso associado. Então, o nosso cooperado ele tem, né, o suporte e o apoio da nossa cooperativa para realizar os seus projetos. E aí tivemos uma outra mudança também estrutural super interessante que endereça, né, 100% essa sua pesquisa e essa sua pergunta, que foi, a partir de 2014, nós identificamos que a principal vocação da Cooperativa dos Empreendedores é ela ajudar os seus cooperados no desenvolvimento de seus projetos. Então, era muito comum um cooperado chegar aqui na cooperativa, está com a ideia de fazer tal coisa. E aí, como eu te disse, eu tenho uma formação também em gestão de projetos. Né? E junto comigo eu tenho pelo menos mais uns 5 cooperados
que são especialistas em gestão de projetos. Então, o que a gente começava a fazer? Nós pegávamos aquela ideia que chegava para a gente ainda sem muita maturidade e começávamos a fazer aquelas perguntas importantes de processos de projeto. Aí eu já não estava mais interessado só no objeto fim daquele trabalho. Eu estava interessado em como que aquele cooperado tinha que percorrer uma jornada para chegar até aquele objetivo. Então, eu perguntava para ele sobre riscos, sobre escopo, sobre a comunicação que ele ia fazer, sobre quem eram as partes interessadas, enfim, eu pegava toda a cartilha, né, do gerenciamento de projeto e ajudava aquele cooperado a desenvolver melhor o seu projeto. Né? E essa postura hoje ela tem um nome muito, né, pomposo, que são as incubadoras. Né? Então, o que a Cooperativa dos Empreendedores descobriu na prática é que nós já fazíamos incubação de projeto desde 2002, apesar de não ter esse nome. Então, o nosso objetivo eu pego uma ideia de um cooperado, que às vezes ela ainda não está tão desenvolvida e tão madura para ser entregue ao mercado, e através de metodologias de gestão de projeto, eu ajudo para que ele consiga entregar aquele projeto com menos risco e com mais chance de sucesso. Então, hoje, né, nós fizemos... Vocês têm quantos cooperados? São quantos cooperados que vocês têm? Hoje nós estamos com 196 cooperados, tá? Mas aí, Carlos, eu tenho que te falar de uma mudança de postura que a gente fez. Né? Pois essa questão cultural é um negócio que me chama muita atenção, por sinal. Então, até aproveitando isso, né? Porque cooperativismo ele pressupõe uma mudança de cultura, uma postura voltada não para o individualismo, mas para uma postura coletiva. Exatamente. Né? Eu tenho uma experiência de cooperativismo há mais de 30 anos, né? No Sindicato de Jornalistas. Que se pressupõe profissionais com uma visão, vamos dizer, mais coletiva, madura, né? Consciente, essa coisa toda. Eu e um grupo de jornalistas criamos uma cooperativa dentro do Sindicato de Jornalistas, em que a gente captava clientes. Só que o que a gente percebia? Que a gente chamava um cooperativado para desenvolver um determinado serviço, daí a pouco esse cooperativado ficava com o cliente. Entendi. Né? Então, esse é o desafio mesmo. Essa que é a questão cultural. Né? Sim. Como é que a gente vai lidar com isso? Você foi no ponto. Né? Talvez esse seja um dos grandes desafios das cooperativas modernas, vamos chamar assim. É você entender que o coletivo ele tem tanta importância quanto o individual. Eu não quero aqui ser ingênuo de achar que o coletivo vai ser mais importante que o individual, porque somos pessoas, né? Então, nós temos as nossas necessidades e quanto mais as nossas necessidades forem endereçadas pelo coletivo, mais engajamento a gente terá, né? Então, a cooperativa, ela né, na sua essência, um tipo de negócio, um agrupamento de pessoas que promove este tipo de relação, que eu fortaleço o individual e, com isso, eu fortaleço o coletivo, e quando o coletivo está forte, o meu individual ganha os benefícios disso. Então, para aquelas pessoas que entendem como isso se opera na prática, o cooperativismo vira uma paixão, porque ela sabe que todo o esforço que você tem, ele vai tanto produzir efeitos para suas necessidades individuais, como vão produzir efeitos que vão gerar benefícios para o coletivo. Né? E aí é interessante porque o cooperativismo nesses anos amadureceu demais. E a gente hoje, né, de uma forma bem prática, a gente consegue, dentro da Cooperativa dos Empreendedores, criar mecanismos para proteger exatamente isso. Né, do cliente entender que o contrato dele é com a cooperativa. E a cooperativa é quem fornece para ele o profissional que vai realizar aquele serviço com competência, com qualidade e dentro dos padrões que a gente espera que uma entrega seja feita. Né? Então, talvez a principal dificuldade das cooperativas de trabalho que enfrentaram aí ao longo desses anos foi justamente apaziguar esse conflito de interesses entre o coletivo e o individual, que, na verdade, está na essência do cooperativismo. Né? É até por isso que uma cooperativa ela não é uma sociedade de capital, ela é uma sociedade de pessoas. Isso está lá na essência.
né? Então, quando a gente entende que o que vai me mover não é só o capital gerado, mas é muito mais as relações, e aí relações no sentido mais amplo possível que o cooperativismo me promove, aí sim eu tenho um engajamento mais forte e efetivo com a causa, que é o que a gente está acompanhando agora, né? Esse momento de reclusão, né, social, ele vai trazer para a gente uma série de reflexões sobre o mundo do trabalho, né? Sobre a forma como a gente lida com a nossa forma de ganhar o nosso sustento, né? E o que está O que se você sente desenhando... que já está mudando? Você acha que já está num processo de mudança? Eu acho que o coronavírus, como agente transformador, ele vem ser a cereja do bolo de um processo de transformação que já está ocorrendo ao longo dos últimos 10 anos nessa relação do trabalho. Eu tenho algumas discussões aqui acaloradas com algumas pessoas mais empolgadas com o tema, que tiveram sempre essa percepção de o que é que move o capitalismo? É o trabalho ou é o capital? Né? E essa discussão hoje está ganhando muita força, né? Alguns defensores de um lado, né, eles dizem, tá vendo? Foi só pôr as pessoas dentro de casa sem trabalhar que o capitalismo para. Então, quem manda são os trabalhadores. Por outro lado, os outros, né, os defensores do capital estão dizendo, mas se eu não tivesse capital aqui para manter essas pessoas recebendo, a economia também iria parar. Né? Eu não estou aqui para militar para nenhum lado nem para o outro, mas eu entendo que ambos têm razão, né? O empresário tem razão de pensar que somente quando ele, né, empreende e cria um negócio, cria condições de trabalho, que a coisa acontece. E o trabalhador também tem todo o direito de pensar que é só quando ele está atuando que ele faz com que o negócio do empresário funcione. E aí talvez a grande questão neste momento, nós estamos com uma massa gigante de trabalhadores sem trabalhar. E aí o sem trabalhar é ruim para ambos. Né? É ruim para o empresário que não consegue rodar o seu negócio, portanto, manter os seus custos. E é ruim para o trabalhador que está dentro de casa recebendo sem entregar um resultado. Então, na minha humilde visão do lado de cá, o cooperativismo atua exatamente nisso. Né? O cooperativismo ele está entre o empregado e o empregador, porque o cooperado, na sua natureza e na sua essência, ele tem esse duplo papel. Ele trabalha para a cooperativa, mas ele também é dono da cooperativa. Pois essa então, questão de apropriar dos meios de produção, que é um tema que você deve dominar mais que eu. Né? Até que ponto que as pessoas conseguem perceber isso, que é um momento adequado, do ponto de vista da tecnologia, por exemplo, né? E você pode deter os meios de produção e ser proprietário do seu próprio negócio do ponto de vista cooperativo. Hoje, Carlos, a gente tem e aí é um movimento mundial que tem crescido muito, eu não sei se você conhece, que é o que eles chamam de cooperativismo de plataforma. Né? O cooperativismo de plataforma ele já está rodando muito, né, nos Estados Unidos. Nós recebemos aqui no ano passado um professor da Universidade de Nova York que escreveu um livro que chama Cooperativismo de Plataforma. Né? Em linhas grossas, o que esse cooperativismo de plataforma significa? Eu vou dar um exemplo aqui para você, né, perceber. Imagina o Uber. Né? O Uber é um tipo de plataforma de transporte que veio de uma forma muito forte atingir um mercado que era basicamente o mercado de cooperativa de táxi. Né? Há 10 anos atrás, se você chegasse em qualquer aeroporto de qualquer capital brasileira, você não ia ter dúvida. Se você precisasse se deslocar, você ia pedir um táxi. Hoje, se você chega em qualquer aeroporto do Brasil, você só tem uma certeza, que táxi você não vai chamar. Né? Então, o Uber ele veio de uma forma top-down, porque da maneira como ele entrou no país, ele não tinha nem legislação que dava suporte. Ele entrou aproveitando de uma massa de trabalhadores que estavam aí precisando de se engajar numa atividade rentável ou minimamente produtiva, e ele veio atendendo um tipo de necessidade que as cooperativas de táxi não conseguiam atender, né? Que é perceber que é o óbvio, mas o óbvio ele precisa de ser dito para ser lembrado de vez em quando, né? Que uma pessoa, quando está pegando um transporte particular, um táxi, ela gosta de ser bem tratada, ela gosta que o carro esteja limpo, né? Que ela tenha algumas
né, facilidades que no começo a Uber fornecia e que isso encantou os clientes e que fez com que uma parte significativa deles saísse do seu transporte principal de táxi para Uber, né? Agora, querendo você ou não, sendo transportador do Uber ou não, né, uma parte do seu resultado, ou seja, né, quando você leva um cliente do ponto A para o ponto B, e isso é cobrado, né, na fatura do cartão daquele sujeito, uma parte daquele recurso vai para a Uber, né? E uma parte pequena fica para você, né? E é você que tem que lidar com o carro, com o seguro do carro. Se bater o carro e você ficar sem trabalhar, aí o problema é seu. Então, ou seja, você tem uma série de escolhas e de riscos que são inerentes ao seu trabalho com a Uber, mas que isso não impacta o valor que você, para cada corrida, distribui e entrega para a Uber. Agora, imagina se você, motorista de táxi ou motorista de Uber, fosse detentor do direito de um pedaço do resultado da Uber ao final do exercício. Então, imagina se no final do ano a Uber, né, apurando os seus resultados, ela viu lá, eu tenho um faturamento aqui de X milhões ou bilhões e eu entrego um pedaço desse faturamento para aquele motorista que me ajudou a conquistar esse valor. O cooperativismo de plataforma é mais ou menos dentro dessa ideia, né? É você fazer com que o coletivo seja dono da plataforma digital que dá suporte ao trabalho que eles realizam, né? Este mecanismo tem ganhado muita força, principalmente dentro das startups, né? E até fazendo um link com a cooperativa dos empreendedores. Hoje, a nossa cooperativa ela encaixa muito bem com o perfil das startups, que são essas empresas de inovação que não nascem a priori com uma personalidade jurídica, mas que logo que precisam de desenvolver um negócio, que o seu negócio cria o MVP, né, que é o produto mínimo viável, eles precisam de criar uma entidade jurídica que permita a eles faturarem, né? Então, a Cooperativa dos Empreendedores ela tem crescido muito nesse meio das startups, justamente porque ela dá esse apoio institucional que uma ideia precisa para nascer, né? E esse movimento todo culmina, né, ou tem acelerado essa ideia de cooperativismo de plataforma, que é você ter resultados que são conquistados em escala, mas que esse resultado, ao final do exercício, ele tenha participação econômica daquelas pessoas que conseguiram produzir aquele resultado, que é essencialmente um dos princípios lá do cooperativismo, né, que é a participação econômica dos seus associados. Então, eu acredito que neste momento que estamos vivendo, com o amadurecimento, né, das relações dos cooperados e com o amadurecimento das ferramentas técnicas, a tendência, e aí eu falo isso militando na área, a tendência é que o cooperativismo cresça muito, justamente porque as relações de trabalho não vão ser as mesmas depois dessa pandemia. Quais são, na sua opinião, as principais forças de estímulo ao desenvolvimento do cooperativismo? O que, pensando no médio para longo prazo, quais são as forças, digamos, tecnológicas, sociais, econômicas que tendem a favorecer o desenvolvimento do cooperativismo? Eu sou muito interessado nesse tema porque eu acho que o comportamento do nosso consumidor ele está mudando. É a passo de tartaruga, mas ele está mudando. Atualmente, a gente já tem consumidores que não aceitam determinados produtos se eles não obedecerem a alguns critérios de responsabilidade social, de responsabilidade ambiental, que até por força de lei já foram adotados, né? Então, estamos falando aí de trabalho escravo, estamos falando aí de florestas recicladas, enfim. Está crescendo vertiginosamente o número de consumidores que já escolhem os seus produtos preocupados com esse tipo de comportamento das empresas. Então, ou seja, as próprias empresas, na sua estrutura, estão mudando os seus conceitos, né? Antigamente, era muito comum o empresário entender que a única linha que importava era a linha final na última linha do balanço. Se ali tiver verdinho, positivo, a minha empresa é uma empresa de sucesso. Se tiver vermelhinho, é porque eu estou tendo algum problema. Atualmente, as empresas elas já têm uma percepção de que não basta mais você ter apenas o seu lado financeiro resolvido, que existem certos compromissos sociais e ambientais
que os empresários precisam de ter, porque isso é que vai garantir a sustentação e a sustentabilidade dessa empresa no tempo, né? Então, a gente começa a perceber que as empresas já estão se engajando em propósitos que são propósitos que ultrapassam apenas a geração de emprego e renda, que era o que sustentava a justificativa da maioria dos empresários. Então, hoje, isso não é suficiente. As empresas estão tendo que se moldar a isso. E uma das coisas que, para mim, fortalece a ideia do cooperativismo é que nós estamos aí com quase 300 anos de cooperativismo e essa preocupação que ultrapassa a preocupação financeira, ela já está desde a primeira cooperativa, lá em 1846, em Rochdale. Né? Então, quando você pega lá o histórico das cooperativas, você vê que tem 7 princípios básicos do cooperativismo que, independente da cooperativa, ela tem que seguir. E aí, eu gostaria de destacar aqui o 5º princípio e o 7º princípio, que é o 5º, é a educação, formação e informação. Ou seja, a cooperativa ela é responsável por tornar o seu cooperado uma pessoa melhor, seja profissionalmente, seja pessoalmente, seja uma pessoa mais esclarecida. Isso é um princípio que move a empresa, ou seja, é uma responsabilidade da empresa. E o 7º princípio, eu chamo que é o interesse pela comunidade, ou seja, toda cooperativa ela tem, por princípio, a obrigação de melhorar a comunidade da qual ela faz parte. Né? Então, quando a gente cria, ou pensa qualquer entidade cooperativista, ela não faz esses tipos de ações voluntárias, de ações sociais, pensando em responder apenas algumas questões de indicadores de mercado, que é só para dar uma pauta positiva para ela. Não, as cooperativas... Marketing da bondade. Exatamente, não é o marketing da bondade. As cooperativas têm isso por princípio. Então, quando você pega lá dentro do PDGC, por exemplo, que é esse Programa de Desenvolvimento da Governança Cooperativista, as cooperativas são pontuadas em melhores práticas quando elas têm efetivamente processos de voluntariado, de preocupação com a comunidade, enfim. Por que é que o Sicoob tem crescido tanto? É porque o Sicoob, de uma maneira bastante interessante, ele pega o resultado que ele conquista e no final do ano ele distribui esse resultado para os seus associados, além de investir em diversas dinâmicas sociais. Não sei se você sabe, Carlos, mas aqui no Cooperativismo Nacional a gente tem o Dia C, que é o Dia do Voluntariado, que é o maior programa de voluntariado do mundo. Começou numa cooperativa aqui em Minas Gerais, dentro da Alceng, virou um programa nacional do cooperativismo e hoje a Aliança Internacional Cooperativista está adotando o Dia C como um programa de voluntariado mundial das cooperativas. Então, o que me deixa bastante empolgado com o futuro do cooperativismo é justamente porque ele já nasce com essa preocupação social que hoje cresce muito dentro das organizações. Não sei se você está acompanhando nas mídias aí, mas várias empresas, aquelas que têm grandes conglomerados empresariais, elas vão ter que responder a essa crise não apenas de uma forma, vamos chamar assim, de subsistência do seu associado, elas vão ter que realmente criar mecanismos para tirar todo mundo da crise. Eu tenho visto aí a Vale do Rio Doce, por exemplo, antecipou o pagamento, mais de 550 milhões em pagamento do pequeno e médio empresário. Por quê? Porque senão ele não vai sobreviver. Então, é esse tipo de preocupação com o ecossistema que está à sua volta que é importante para as empresas. E eu, particularmente, penso da seguinte forma, é muito complicado quando você imagina uma empresa isolada de onde ela está inserida. É muito difícil você entender que uma empresa tem sucesso quando ela está inserida, por exemplo, num contexto de muita pobreza. Isso tem as suas consequências. Então, um grande empresário que consegue andar com seu carro importado, porque a sua empresa ela é uma empresa de sucesso, ele não pode sair no sinal com a janela aberta, porque senão ele é assaltado. Então, em alguma medida, ele corrobora com aquela comunidade que está em volta. Então, quanto mais as empresas tiverem essa preocupação em distribuir melhor os resultados, e não só para fazer caridade, não estou falando isso, é porque isso é bom e importante para os negócios, porque aí elas vão precisar de pagar menos seguro, elas vão precisar de gastar, investir menos em segurança. Então, tem uma série de outras questões que perpassam esse sucesso empresarial que a gente tem dificuldade de medir, mas que eles existem, eles existem.
Certíssimo. Mas você acha que, de alguma forma, o desemprego, por exemplo, vai acabar sendo o cooperativismo vai ser uma solução para o aumento do desemprego? A gente tem uma previsão de um desemprego muito grande nos próximos anos, né? Não só efeito da pandemia, mas também da questão da tecnologia, da incorporação de automação, de robotização, né? Até que ponto que o cooperativismo pode ser encarado como alternativa? Eu tenho muita esperança e muita expectativa com isso, sabe, Carlos? Eu acredito certamente que as relações de trabalho elas vão se alterar profundamente de agora para frente, né? E no cooperativismo, nós temos esse duplo papel, né? Então, o cara ele é empregado, mas ele é também dono do trabalho. E o que eu acho que vai acontecer agora, né? E você bem identificou, né? Eu tenho também o privilégio de ter trabalhado mais de 20 anos na área de tecnologia. Eu trabalhei como numa empresa representante da HP por mais de 20 anos. E o que a gente identificava é que os processos, principalmente aqueles que são repetitivos e menos exigentes de intelectual, eles são realizados por máquina, né? Eles são melhor realizados por máquina. E eu, do lado de cá, como ser humano, eu penso assim, que ótimo que as máquinas estão fazendo coisas que antigamente me causavam problemas de saúde. Que bom que eu tenho uma máquina que está na linha de frente de uma fábrica apertando parafuso. Eu não preciso de colocar um ser humano ali para apertar parafuso. Nós, como seres humanos, não nascemos para apertar parafuso. A gente nasceu para fazer coisas que as máquinas não conseguem fazer. E aí eu digo, criar, inventar, né, mexer com arte, compor uma música, isso são características que só o ser humano consegue fazer. Uma máquina não vai conseguir fazer isso, mesmo com a inteligência artificial. Eu acredito, portanto, que quando nós, né, conseguirmos devolver ao ser humano essa percepção de que ele é protagonista, de que ele é que tem que criar, ele que tem que, né, superar o status quo e pensar alternativas, nós não mais nos preocuparemos com o fato das máquinas estarem ocupando posições de trabalho que são posições que poderiam ser ocupadas por máquinas, né? E onde que eu acho que entra o cooperativismo nisso? A gente vai ter uma relação agora em que o empregador, né, que passou aí, né, por esses 60 dias de reclusão e que a previsão dele é ficar mais 30, ou seja, o cara vai passar 6 meses do ano com obrigações para os seus trabalhadores e que não vão poder entregar para eles o resultado que ele espera. Então, ou seja, nós temos uma equação complicada, porque é direito do trabalhador receber o seu salário, mas é também, obviamente, que o empregador, para poder pagar o salário, ele tem que ter de onde tirar, né? Então, essa equação é uma equação que não fecha, né? No cooperativismo, tem uma máxima que eu acho que ela resolve essa equação, que é você trabalha proporcional, você ganha proporcional ao seu trabalho. Então, se você trabalhou muito, você ganha muito. Se você trabalhou pouco, você trabalhou pouco. Se você trabalhou nada, você não ganha nada, né? Então, eu acredito que para essas novas relações de trabalho que estão se desenhando para o futuro, os empregadores, primeiro, sempre que eles puderem automatizar, eles vão automatizar, né? Justamente porque, né, a gente tem aquela expressão clássica lá do marxismo, né, que tem um exército de reserva, né? Esse exército de reserva estaria ali sempre disponível quando um não pudesse trabalhar, ele ia lá no exército de reserva e colocava outro. Estamos vivendo uma situação que, mesmo tendo um exército de reserva, as pessoas não podem trabalhar. Então, o que vai acontecer é que aqueles processos de mecanização, automatização que estão engavetados, eu acho que eles vão sair da gaveta. Então, ou seja, cada vez mais nós teremos menos vagas de emprego para aqueles empregos convencionais que podem ser substituídos por máquina. E o segundo ponto é, todo empregador ele vai ficar mais atento agora à forma de contratação do trabalho, né? Já tem alguns especialistas aí dizendo que a dinâmica vai ser o mercado abre um tempo e fecha um tempo, abre um tempo, fecha um tempo, até que a medicina consiga criar uma nova vacina e distribuí-la globalmente para minimizar os efeitos do Covid.
Tá bom, mas o Covid, ele é um vírus mutante. Então, assim, nós vamos arrumar a vacina para um, quem que me garante que daqui a 1 ano e meio, 2 anos, nós não vamos ter um outro que vai ser tão nocivo à economia como esse? Então, o que vai acontecer é que as relações de trabalho vão mudar. E eu tenho a expectativa de que os empregadores vão falar assim, não, eu vou contratar um colaborador não para a hora dele geral, eu quero só para a hora produzida. E aí a hora produzida minimiza esses impactos de estarmos todos dentro de casa e quem tem, né, o privilégio de ter um emprego remunerado, né, está aí, né, com seus ordenados, não vou dizer garantidos, porque isso vai depender do fôlego do empreendedor, mas pelo menos eles têm direito a esse recebimento. Aqueles que são empreendedores, empresários, estão tendo que se reinventar de uma forma bastante profunda para esse momento em que a economia está em lockdown. Né? O que você definiria como as ameaças ao desenvolvimento do cooperativismo nos próximos anos? O que pode travar esse... O que estaria no cenário que pode travar o processo? Eu acho que o principal desafio do cooperativismo é um desafio que ele passa muito por uma consciência individual, sabe, Carlos? Assim, o cooperativismo, se ele for apropriado de uma forma equivocada, ele é extremamente nocivo. Então, se eu tenho uma cooperativa no qual a liderança não quer compartilhar com o coletivo as responsabilidades, os poderes e os deveres e os direitos que ele tem, a gente mascara uma situação de tirania. Né? Eu, particularmente, entendo que as cooperativas elas são microcosmos do que representa o Estado, né? Fazendo um paralelo aí com o que a gente está vivendo hoje. Né? As cooperativas têm como princípio, né, a gestão democrática. Democracia é um tema hoje que está altamente em xeque. Por quê? Porque a democracia pressupõe que você tem que dedicar parte do seu tempo particular para tomar ações e decisões que são coletivas. Né? Você só consegue, né, fazer com que a cooperativa atenda às necessidades dos cooperados se os cooperados efetivamente participarem, né, das ações que a cooperativa tem para a sua gestão. Né? É mais ou menos como acontece com o Estado. Né? A gente tem o direito de eleger nossos representantes têm uma carta em branco com o nosso nome para tomar as decisões, né, que eles julgam mais importantes, mas que teoricamente deveriam atender às nossas necessidades. Mas se eu não me sinto participante desse processo, eu simplesmente delego e não participo. Né? Então, hoje, a minha maior preocupação em relação ao entrave ao cooperativismo é das lideranças não terem a maturidade de desenvolver esse sentimento cidadão no seu cooperado. Não é à toa, Carlos, não sei se você sabia dessa informação, mas as democracias mais desenvolvidas do mundo têm uma parte muito mais significativa de pessoas que são ligadas ao cooperativismo. Se você pega a Alemanha, pega os Estados Unidos, pega a Holanda, pega os países, né, europeus de forma geral, o percentual de pessoas, né, da população ligado a cooperativas é muito maior do que o percentual brasileiro. Por quê? Porque democracia dá trabalho. Democracia requer tempo. Democracia requer dedicação e conhecimento. E a cooperativa, por princípio, é regida pela democracia. Então, se estamos em xeque na democracia no Estado, esse mesmo xeque, pelos mesmos motivos, a gente pode levar para dentro das lideranças cooperativistas. Então, a minha preocupação maior é das cooperativas, né, e dos líderes, principalmente, se apropriarem dessa condição de representantes dos seus cooperados e tomarem atitudes mais egoístas e não pensando no coletivo. Para mim, essa mudança de comportamento é que precisa de ser, né, o tempo todo exigida. E tenho certeza que se nós conseguirmos resolver esse problema nas cooperativas, né, a gente está, de uma maneira muito tranquila, resolvendo também o problema do Estado. Se eu conseguir cooperados mais participantes, cooperados mais engajados, cooperados mais conscientes do seu papel dentro da cooperativa, esse cooperado, quando estiver na sua vida pública, vai saber do seu papel também diante
do Estado, do município, dos seus direitos, dos seus deveres. Então, essa consciência cidadã ela é importante tanto para a cooperativa quanto para o Estado, na minha opinião.